Nosso assunto agora é sobre a pecuária sustentável lá no Pará. O Grupo Carrefour Brasil aderiu então ao programa do Estado que busca integrar toda a cadeia produtiva da pecuária paraense. Sobre o assunto eu converso agora com Suzy Yoshimura, que é diretora de sustentabilidade do Carrefour. Boa tarde, bem-vinda, Suzy. Boa tarde, obrigada aí por aqui com vocês. Prazer é nosso ter aqui para essa conversa, viu, Suzy? O Programa de Pecuária Sustentável do Estado, do Pará, ele promete, visa combater então o desmatamento ilegal lá no Estado, seguir produzindo aí de forma sustentável. E eu te pergunto, como é que vai ser a participação aí do Carrefour com essa meta? Bom, primeiro acho que era importante a gente esclarecer que, para não parecer que dá a entender que a gente vai começar um processo de rastreabilidade, né? Você mesmo usou a palavra de seguir. Então, o Grupo Carrefour, ele já hoje compra de diversos estados brasileiros. O Pará é um estado importante, relevante nessa produção, mas tem outros estados também que produzem e abastecem, as mais de 1.000 lojas que o grupo tem, e a gente já faz hoje a rastreabilidade das chamadas fazendas diretas, ou aquelas que fazem a última etapa do processo de produção, de engorda, antes do abate e a venda aos frigoríficos. O que a gente está fazendo, seguindo aí e fortalecendo essa política pública do Estado do Pará, é que o Estado tem a intenção ali de fazer um processo de olhar para uma rastreabilidade individual, de maneira abrangente para toda a produção do Estado e desde o processo, desde o nascimento do animal, ou seja, incluindo as chamadas fazendas indiretas. E esse que eu acho que é a grande avanço, nesse aspecto e desse apoio ao grupo, de olhar para além das fazendas de engorda, as demais fazendas que fazem parte do processo produtivo. O Carrefour já faz esse processo todo aí da rastreabilidade, você falou em relação a essas compras. Agora, em relação ao Pará, é um esforço coletivo, não é, Suzy? Para buscar essa totalmente. Integrar toda essa cadeia produtiva da pecuária paraense. A gente está falando aqui de produtores até aos frigoríficos, É uma adesão, em conjunto. Para identificar esses bovinos e bubalinos, quando a gente fala na rastreabilidade, porque tem um prazo do Estado até 2026 para fazer essa implementação toda, não é? Exato. Você comentou de toda a cadeia, inclusive frigoríficos, inclusive varejistas como nós, inclusive o próprio consumidor, a consumidora final. A gente tem que fazer todo esse processo de engajamento de todas as etapas dessa cadeia de produção, de distribuição e de consumo. Se a gente conseguir alinhar esses esforços, complementar esses esforços, com certeza a gente vai ter ali uma cadeia totalmente rastreável, com conformidade, o que vai ser bom para o setor produtivo, e o que vai ser bom para o consumidor, e o que vai ser bom para o nosso próprio planeta, ou seja, um ganha-ganha, Então, todo mundo sai ganhando, a gente constrói modelos mais sustentáveis. Você falou, Suzy, que o Carrefour, o Grupo Carrefour Brasil, ele quer fortalecer essa política pública, não é? Agora, tem alguns recursos que serão colocados aí lá no Estado, para avançar cada vez mais esse programa? Sim, a gente não só está apoiando institucionalmente nisso, no sentido de fazer um processo de engajamento de diferentes atores dessa cadeia para apoiar essa política que, como você mesmo disse, precisa da colaboração de todos os atores, mas também a gente entende que essa colaboração muitas vezes necessita de recursos financeiros, de pessoas dedicadas, de questões técnicas a serem implementadas. Então, a gente realmente tem um fundo de florestas do Grupo Carrefour, e que é de 50 milhões de reais, que vão ser investidos até 2027, e especificamente para esta iniciativa a gente está aportando 10 milhões de reais exatamente para apoiar a distribuição, o envio de brincos, principalmente para os pequenos produtores, e também dos processos ali de reinserção ou de apoio técnico para reinserção de aqueles que querem fazer um processo de regularização e precisam. É porque a gente estava vendo, e como você bem colocou, essa rastreabilidade individual de todo o rebanho, do nascimento até o abate. E esse aporte aí de 10 milhões de reais que você falou agora para a gente, para esses brincos, não é? Porque o Pará, ele tem, salvo engano, o segundo maior rebanho bovino do país, não é, Suzy?
Hum. Exato, e não é, esse recurso ele não é só vindo do Carrefour, ele tem outros, né, outros parceiros que fazem parte dessa iniciativa, eu volto a dizer, isso é uma iniciativa na qual o Carrefour está apoiando como mais um ator, e não é só o nosso recurso, ou mesmo, né, o recurso do governo que será suficiente, então tem diversas outras iniciativas privadas, outros atores da iniciativa privada, outras organizações, enfim, sociais, como eu falei, governos e outros agentes que fazem parte desse coletivo, dessa coalizão, dessa iniciativa em prol dessa transformação, porque senão ela não é algo, né, que será perene ou contínua, de fato precisa que todos apoiem essa transformação e façam com que essa política, que não depende também dos brincos, mas não só disso, de fato possa ser implementada em larga escala e que possa ir para todo o território nacional, onde possa abastecer todas as lojas do nosso grupo e de outros compradores também. E essa comunicação chegando também para o consumidor final, que vai estar adquirindo, né, esse produto, a carne brasileira, enfim, chegar até ele todas essas informações, porque o que a gente está falando aqui, né, Suzy, é um esforço coletivo, né, dentro da porteira, fora da porteira, a gente está falando do setor varejista, dos frigoríficos, enfim, o governo do estado, todo mundo nessa corrente, né, para trazer mais essas informações e levar essas informações ao consumidor final, não é? Exato, a gente imagina que até a gente já tenha um piloto de 2 lojas, pelo menos, ainda esse ano, até o meio do ano, aí na virada de semestre, 2 lojas nossas, em parceria com o frigorífico, já estejam disponibilizando essa carne 100% rastreada neste modelo, né, da rastreamento, da rastreabilidade individual dos animais. Suzy, a gente falou muito ano passado, né, da polêmica em relação ao Carrefour da França, com essa ameaça de boicote à carne do Mercosul, falando da qualidade da carne brasileira, mas, no entanto, o grupo Carrefour Brasil disse que aquela decisão da França não impactaria aqui nas operações no Brasil. Essa adesão aí de vocês, do setor varejista, fortalece, né, esse recado, né, que a produção brasileira, de que ela busca cada vez mais atingir, né, a rastreabilidade, a sustentabilidade em toda a cadeia. É mais ou menos por aí, Suzy? Mais de 90%, eu diria, em grandes números, do nosso abastecimento vem da própria produção local de alimentos, e esse número na carne bovina, eu diria que é 98%. Então, a gente vende localmente a partir de produtos locais, né, de produtos nacionais. E o que a gente também sempre teve como compromisso é apoiar um processo de transição da produção de alimentos, cada vez que ela se aperfeiçoe, cada vez alimentos, sejam eles proteína animal ou outros alimentos, a gente quer apoiar construindo junto com o produtor e fazendo chegar ao nosso consumidor. E esse encontro deve cada vez ser mais produtivo, mais evolutivo, no sentido de que os consumidores precisam conhecer também como se produz, para poder valorizar ainda mais aquilo que é feito com qualidade. Então, acho que esse é o grande papel do grupo, apoiar esse processo de evolução dos processos produtivos e, ao mesmo tempo, conectar os consumidores para valorizar essas formas de produção. Suzy Yoshimura, que é diretora de sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil. Muito obrigada, viu, Suzy, por essa conversa aqui hoje com a gente. Um bom início de semana para ti e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, até lá.